passo a palavra para a Leandra Pereira de Oliveira e para o Edson Vargas da Silva, do Museu Nacional, que vão apresentar o trabalho Uma coleção de viagens e viajantes em perigo, o furto de obras raras na biblioteca do Museu Nacional da UFRJ. Boa tarde, gente. Eu sou Leandra, esse é meu colega Edson. Eu sou a responsável pela biblioteca nesse momento e o Edson é responsável pelo setor de obras raras em fólios da biblioteca do Museu Nacional. A proposta do nosso trabalho é trazer os casos que aconteceram de furtos na biblioteca do Museu Nacional e as medidas tomadas, né, depois do ocorrido. Para isso, a gente vai apresentar um pouquinho, bem pouquinho, porque não dá tempo, né, da história do Museu Nacional, falar um pouquinho sobre o Museu Nacional, vai falar um pouquinho da história da biblioteca e a sua coleção de obras raras, vai apresentar os casos de furtos, as medidas que o museu na época tomou e vamos falar um pouquinho acerca do futuro, né? Vamos concluir com o que a gente espera do futuro, né? Então, assim, como todo mundo sabe, no dia 2 de setembro, o palácio pegou fogo e, com isso, muita coisa foi perdida. E, assim, a minha ideia aqui é, para quem veio de fora e não teve a oportunidade de conhecer o museu, foi trazer algumas peças, assim, fundamentais, importantes. Quando você olha, você pensa no Museu Nacional, né? Então, assim, o Museu Nacional é o museu mais antigo do país, é uma casa de ciência, lá é um museu de ciências naturais e antropológicas, né? E quando a gente pensa no museu, a gente vê lá a imagem tão falada da réplica, né, do fóssil do crânio da Luísa, né, que foi resgatado, né, recentemente, está salvo. E também uma imagem bem ilustrativa é o meteorito de Bendegor, né? Porque quando a gente entrava no palácio, né, ele estava lá para receber a gente e também continuou lá, mesmo depois do incêndio está lá, inteiro com poucos danos. Sim, eu trago para vocês também a exposição que foi inaugurada esse ano, que ficou fechada durante um bom tempo, que é a do Dino, né? E ela só, assim, com a entrada do novo diretor, o professor Alexander Kellner, ele conseguiu reabrir essa sala aqui que estava fechada por causa dos cupins que estavam atacando o chão, né? Então ele conseguiu com a ajuda da população, né? Porque ele fez a experiência de um crowdfunding, né, na instituição. E aí não tem como falar do museu sem falar da sua coleção egípcia, né, que a maioria dela foi formada pela doação do Museu Particular de Pedro II, né? Então, assim, era bastante visitada. A coleção do Egito era a maior da América do Sul. E interessante que não é essa, mas tinha lá uma das múmias, uma outra múmia, que provocava transe nas pessoas. Então, assim, é uma curiosidade sobre o acervo. Então, assim, a área aqui é o palácio do museu, né? O palácio que abrigou a família imperial. Lá teve as primeiras constituintes, Assembleia Constituinte da República, né? Só depois, quando eles foram para a cidade, é que a gente se mudou. Quando eu digo a gente, o museu se mudou aqui para essa área que foi afetada. A biblioteca do Museu Nacional e outros departamentos, como o herbário, departamento de vertebrados, não foi atingida, porque fica aqui no Horto. Essa área se chama Horto Botânico e também pertence ao Museu Nacional. E, assim, o Museu Nacional, ele, além da biblioteca, ele possui mais 3 unidades de informação, que é a biblioteca, mais a direção, mais arquivo, que está vinculado diretamente à direção do Museu Nacional, o arquivo histórico, né?
Existe também a Biblioteca Francisca Keller, que ela não é uma biblioteca setorial, ela é uma biblioteca diretamente vinculada ao programa de antropologia, de pós-graduação em antropologia social do museu, e tem também o Centro de Documentação de Línguas Indígenas vinculado ao Departamento de Antropologia. Assim, infelizmente, com exceção da biblioteca, como eu falei para vocês, ela está localizada aqui, esse prédio aqui. As outras 3 unidades, infelizmente, foram totalmente destruídas. Mas, assim, o museu vive. Nós continuamos lá trabalhando na medida do possível. A Biblioteca Francisca Keller, assim, agradeço antecipadamente a ajuda de todos vocês que puderam contribuir com algum material para reconstituir, com o projeto deles de reconstituição do acervo. O próprio arquivo está com um projeto de reconfiguração do acervo, né? Então, assim, quem pesquisou no arquivo e tem imagens, como é o nome? O CIARC está recebendo essas imagens, e eles, no futuro, planejam transformar isso numa base de dados. Então, assim, falando especificamente da nossa biblioteca, essa é a nossa biblioteca. Ela está situada no Horto Botânico, ela foi inaugurada lá em agosto de 1989, ela desceu para o Horto e teve um prédio construído só para ela, porque ela é uma biblioteca de grande porte. Atualmente ela tem mais de 450 mil volumes, então a estrutura do prédio do museu já não suportava uma biblioteca desse tamanho. Então foi construído um prédio especial para ela. Então, o que eu posso falar mais? A história, vou falar um pouquinho da história da biblioteca, vou falar do passado. Assim, a história da biblioteca se confunde com a história do museu, porque onde tem um pesquisador, onde tem um professor, sempre vai ter um livro. E a criação da biblioteca, a oficialização dela aconteceu em 11 de julho de 1863. Mas já era um sonho lá em 1828 com Frei Custódio, que já sonhava, já imaginava e começou a trabalhar para que esse sonho acontecesse. Ele aconteceu com a chegada do Ferreira Lagos, porque ele foi uma pessoa que contribuiu bastante com a biblioteca. Quando ele entrou na instituição, por exemplo, ele solicitou a doação de todos os exemplares da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para ser incorporado na biblioteca. E ele, como ele tinha esse vínculo com o IHGB, o que ele fez? Ele participou da comissão científica de exploração. Então, os livros comprados para essa comissão, ele solicitou que ficasse na biblioteca, porque era um lugar para melhor acondicionar, e quando ele teve a oportunidade, ele solicitou que esses livros fossem incorporados à biblioteca do Museu Nacional. E assim saiu o aviso ministerial do Marquês de Olinda, onde ele oficializa, em 1863, a criação da biblioteca do Museu Nacional, que já tinha esse caráter especial, era uma biblioteca especial em ciências naturais, né? E ela herdou esses livros comprados para a Comissão de Exploração, Científica de Exploração. Além dessa, assim, como qualquer e toda biblioteca especial que tem essa fundação, né, tão especial, né, que é a absorção de uma biblioteca já importante, ao longo do tempo ela recebeu várias doações, várias bibliotecas particulares foram doadas. Assim, citando 2 casos especiais, que está contada na história da biblioteca, no livro quando a biblioteca fez 100 anos, a dona Dulce, uma bibliotecária que foi chefe da biblioteca durante 30, 40 anos, ela escreveu um livro sobre a história da biblioteca, né? E nesse livro ela descreve assim, que, por incentivo da Imperatriz Leopoldina, que aconteceu? Os membros da comissão, né, que vieram com ela incentivou que eles doassem material para o museu. Então,
Para onde a gente fique, por exemplo, ele doou seu manuscrito para a biblioteca. É uma obra que trata da economia florestal. Outro dado interessante assim é que quando o Frei Custódio, né, ele porque queria enriquecer a nossa biblioteca, ele foi atrás, conversou com várias pessoas. Então, José Bonifácio escreveu no testamento dele que algumas obras deveriam ser doadas para a biblioteca após a sua morte. Então, assim, a gente recebeu o livro de Mártios sobre Palmeiras, a gente recebeu Flora Fluminense do Veloso. E assim, outra coisa que contribuiu bastante para o crescimento da biblioteca foi a criação da revista do Museu Nacional. Os arquivos do Museu Nacional foi criado em 1876. Então, com isso, a gente conseguiu ter intercâmbios de publicações no Brasil e com várias instituições científicas do mundo todo. Inclusive, no acervo geral, existem alguns fascículos que são difíceis de encontrar, inclusive em bibliotecas europeias, por causa da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E ainda continuamos recebendo importantes doações, né? Na década de 60, por exemplo, a gente recebeu a biblioteca particular do Curtini Muendaju. Agora, bem recentemente, uns 4 anos atrás, a gente recebeu a biblioteca do Castro Farias. É importante político e foi um cientista da casa, né? Então, vamos lá. Especificamente sobre a nossa coleção de obras raras, eu trouxe algumas obras para vocês fazerem uma espécie de visita guiada. Bem rápida, na verdade. E aí eu começo bem rápido. Eu vou começar com a minha obra favorita. É a minha obra favorita da coleção, porque ela é uma obra belíssima. Ela foi pintada à mão. É um manuscrito. Assim, quando tem texto, tirando a página de rosto, né? Quando tem texto sobre a prancha, sobre a estampa, ela é manuscrita, né? Então, assim, a minha obra favorita, como eu falei, é a obra da Merian, é Maria Sibila Merian. Essa obra, especificamente, ela trata da metamorfose, né? É uma obra, se eu não me engano, de 1719. Merian foi uma naturalista alemã. Então, assim, foi uma mulher, nessa época, falando de ciência, né? E, assim, ela preza por uma primeiro, esse frontispício, o frontispício, né, que vem logo após a página de rosto. Ele é lindo. Para mim é uma verdadeira obra de arte, pelo desenho, pela riqueza de detalhes, e ela continua isso no desenho das suas estampas. Como é uma obra que fala sobre a metamorfose, então, se você reparar, aqui, esse desenho vermelhinho aqui, ela amplia para cá, isso é o casulo. E aqui é o casulo que vai se transformar na lagarta, que daqui a pouco vai virar uma borboleta. E nessa aqui, especificamente, ela também fala de todo o processo de metamorfose até se tornar uma rã, né? Então, assim, ela tem uma riqueza de detalhes que, além dela ser mulher, em 1719, uma artista, né? Ela traz essa riqueza de detalhes, né? Trago também para vocês conhecerem um pouquinho e ver, né, as coleções de obra rara, a obra de Champollion. Por que Champollion? Essa obra, se eu não me engano, é de 1835. Ela trata dos monumentos da Núbia, né, no Egito Antigo. Então, esse desenho aqui colorido é uma representação, é um desenho de uma tumba, um dos desenhos que constava lá em uma tumba lá em Tebas. E eu trago também para vocês aqui o desenho da Shishak. É uma deusa egípcia muito antiga, que ela cuida das bibliotecas e dos livros. Então, ela preza pelo conhecimento e sabedoria. Então, assim, já lá no Egito Antigo, a nossa biblioteca.
É. Então, assim, Champollion, ele é, na área da egiptologia, ele é o fundador da área da egiptologia, né? Então, foi ele que criou, foi ele um dos primeiros, o primeiro a conseguir traduzir os primeiros hieroglifos, né? Então, assim, não tem como não trazer. Sem falar que, como eu mostrei lá na frente, o Egito era uma parte muito especial dentro do Museu Nacional. Não tem como não trazer uma obra do Egito aqui para vocês verem, né? Então, trago para vocês uma outra obra bacana, que é a do Piso. Piso com Margrave, né? É uma obra sobre história natural do Brasil. Também, a folha de rosto dele, a página de rosto dele, é assim, toda gravada, toda desenhada. E tem esses detalhes de vinheta, né? Esse desenho aqui em estilografura, assim, é muito bela. Trago para vocês também uma obra do CATESB. Essa obra encontra-se digitalizada, está na Biblioteca Digital de Obras Raras da UFRJ. Essa obra tem esse mapa aqui da época, né, um mapa político da América. CATESB, ele foi um naturalista inglês. A importância dessa obra é que foi a primeira obra de história natural, de flora, que fala sobre a flora e fauna das Américas, da América do Norte. Então, essa é a importância relativa à obra do CATESB. Trago para vocês uma obra também belíssima do Leigh Wieland. É uma obra que só fala de papagaios, que é bem típico do Brasil, né? Então, assim, eu trouxe para vocês verem só um pouquinho da beleza que é o livro, né? E continuo e termino com a obra muito especial para a biblioteca do Museu Nacional, para a biblioteca, acredito, nacional, e ela também existe numa biblioteca na França, porque elas se completam. É a obra do Alexandre Rodrigues Ferreira. Essa obra, Viagem Filosófica, ela é constituída por três volumes. Na verdade, são 6 em 3. O volume 1, por exemplo, ele traz homem, tanto é que o título é Gentios, e animais. O volume 2 traz mais desenhos sobre construções, objetos, essas coisas assim. E o volume 3, que é dividido em 3 volumes, em 3 partes, traz a flora brasileira. Então, aqui, nessa folha de rosto, você percebe que ela está manuscrito, tem um carimbo aqui. Esse carimbo é do Museu da Ajuda, lá de Portugal, já mostra a procedência, porque essas obras, se eu não estou enganada, ela foi feita, desenhada por Alexandre Rodrigues, depois ele viajar pelo Brasil, né? Ele voltou para Portugal e foi lá que ele e os seus ajudantes deles fizeram. Então, essa imagem aqui dos índios é do volume 1, essas aqui do volume 2. Essa daqui é uma parte da catedral, é um desenho de uma parte da catedral do Pará. Essas aqui são imagens de instrumentos musicais dos índios e essa aqui dos negros. E eu trago para vocês aqui também um representante do volume 1, que é um animalzinho, né, de 4 patas. Acho que é um leopardo, um leopardo, não tenho certeza. E as plantas, que também, se você reparar, para quem estuda botânica, ele traz uma riqueza de detalhes. Ele traz a planta aqui, aí no final aqui, ó, ele desenha a raiz e as outras partes que a gente não consegue ver a olho nu. Idem aqui. Então, caímos no roubo, nos furtos de obras raras, que é o tema da nossa palestra. Lamentavelmente, a biblioteca tem 3 casos de furtos. Vou retomar um pouquinho. Como eu falei para vocês, a biblioteca foi inaugurada, a biblioteca desceu do museu, do Palácio do Museu, em 1989.
E o primeiro caso de furto que acontece é em 1990. Em fevereiro, assim, depois do Carnaval, na época do Carnaval, o diretor do Museu Nacional recebe uma ligação da Embaixada do Brasil na França, informando a ele que eles tinham apreendido, que foi depositado no escritório cultural lá da Embaixada, 9 títulos de obras raras, que foram apreendidas no aeroporto com os policiais e elas estavam em posse de 2 brasileiros. Então, 9 títulos. Desses 9 títulos que apareceram lá na França, como eu falei, 2 pessoas estavam de posse deles na França, e descobriu-se ao longo do processo que um desses homens, ele era casado com uma funcionária da biblioteca. Então, assim, provavelmente ela facilitou a retirada dessas obras de dentro da biblioteca. E aí, desses 9 títulos encontrados lá na Europa, voltaram para a biblioteca em 1992 apenas 5. Os outros 4, eles não voltaram para a biblioteca. Por quê? Esses que voltaram, assim, depois da investigação, a gente fazer levantamento, a gente provou que todos eles eram nossos. Esses 5 que voltaram, eles voltaram porque eles, por mais que tentassem tirar lá o ex-libris da biblioteca ou da comissão, ou o carimbo da biblioteca, eles não conseguiram apagar o registro. E tinha indícios claros de que pertencia à biblioteca. As outras 4 obras, não. Elas eram doações que a gente tinha recebido, tinha um carimbo, se eu não estou enganada, da biblioteca da Faculdade de Medicina. Elas chegaram à biblioteca, mas a gente não tinha nenhum documento dizendo que aquilo foi uma adoção para a biblioteca, e listagem, né, dos nomes. E não tinha carimbo. Essas obras, na verdade, elas estavam guardadas no lugar lá da sala do setor de tratamento técnico, aguardando seu respectivo tratamento. Então, assim, a gente não recuperou. Não sei se vocês lembram da obra do Catesby, aquela que tinha um mapa. Uma das 5 obras recuperadas, o Catesby foi uma. Ela chegou a sair da biblioteca nesse furto e foi recuperada. Então, assim, o segundo caso de furto foi com um usuário. A biblioteca, a gente recebeu o furto, como eu falei, em 1992. O furto com o usuário aconteceu em 1993. Um usuário, se eu não estou enganada, foi o primeiro dia comercial do ano. Chega à biblioteca um professor muitíssimo importante da instituição, acompanhado por um juiz. Alguma coisa nesse sentido. Se apresenta à biblioteca, ao chefe da biblioteca, eles conversam, etc. e tal. Ele diz que tinha interesse em pesquisar a coleção herdada do Pedro II, e aí ele segue para a sala para o atendimento. Nos documentos da biblioteca já está escrito uma coisa que eles notaram, que ele entrou na sala de obras raras portando uma maleta tipo 007. Aí o bibliotecário da época pegou as obras, ele dizia que queria consultar uma obra X, mas acabou dando lá para ele consultar a gramática do Champollion, uma gramática egípcia, escrita por Champollion, e também deu para ele consultar um livro do Lamarck, um viajante, sobre zoologia. E assim, ele ficou consultando, o bibliotecário ficou lá pertinho dele, só que ele eu não sei o que aconteceu, está escrito lá nos documentos, mas também assim,
exatamente o que aconteceu foi, ele insistiu para que o bibliotecário descesse à sala de leitura para pegar o endereço de uma outra pesquisadora que ele havia conversado anteriormente. Ele insistiu, insistiu e o bibliotecário acabou seguindo o desejo dele. Quando ele retornou ao ambiente, assim, foi questão de minutos, gente. Não demorou, está escrito no documento, ele não demorou. Quando ele voltou, o usuário já tinha fechado a bolsinha dele, estava saindo apressadamente da sala de consulta de obras raras e falando que tinha guardado as obras raras no armário. Não, assim, ele envolveu, ele fez uma situação de tal maneira de que ele saiu. Ele saiu, não teve como sair correndo atrás dele, e as obras não estavam mais na estante, e resumindo a história, essas obras nunca mais voltaram para a biblioteca. Então a gente perdeu a gramática do Champollion e a obra do Lamarck. E aí o terceiro, passado anos, porque isso foi em 93, em 2004... Mas ele foi embora, né? Foi embora. O bibliotecário, na época, foi atrás do professor Ladrão e devolve o livro está com o senhor, devolve o livro. E ele disse, você é maluco, eu não estou com livro nenhum. Professor, devolve o livro. E ele foi insistindo, e descendo o museu, e o homem andando rápido, e ele descendo, e ele nervoso, e ele desesperado. Foi uma cena assim. No final, foram falar com o filho dele disse que o pai tinha problemas, só que não devolveu mesmo assim. Uma parte aí. E o filho dele assinou um documento se responsabilizando pelo ato do pai. Mas até hoje não tivemos nenhuma mais prosseguimento a respeito. A gente perdeu essas obras. Então, voltando, são coisas, eu não estava lá nessa época, gente. Eles conseguem contar maiores detalhes. Não foi negligência, assim, a gente pode pensar que foi negligência do servidor, não foi negligência, não. Ele talvez, provavelmente, ele não era uma pessoa normal e se aproveitou da situação. Então, assim, o terceiro caso, que é o caso mais grave do meu ponto de vista, assim, tão grave quanto os outros, mas assim, mais danoso para a biblioteca, foi quando a gente recebeu a quadrilha especializada de furto de obras raras, que é a quadrilha do Laércio. A biblioteca recebeu durante uns 3, 4 meses a visita de vários comparsas do Laércio, inclusive do Laércio, onde ele consultou várias obras raras da biblioteca. A biblioteca só percebeu que o roubo do seu acervo quando um pesquisador procurou a obra do Piso, aquela que eu mostrei lá na frente. Ele queria pesquisar, ele é um especialista em Brasil holandês, ele queria consultar a obra do Piso, aí o colega Antônio, que trabalha há anos na biblioteca no Museu Nacional e com o setor de obras raras, foi lá pegar a obra para o professor consultar, chegou lá, se deparou com uma caixa vazia. E aí ele ficou alarmado, todo mundo da biblioteca ficou alarmado, então toda a equipe que estava ali naquele momento, naquela hora, subiu para ir na seção em folhos e começar a localizar aonde está a obra do Piso. E aí, nisso que a gente não, porque eu não estava lá nessa época, mas as pessoas que trabalhavam na época no local, elas começaram a pesquisar e viram que não só tinha uma caixa vazia, existiam outras caixas vazias, e pior do que existiam outras caixas vazias, existiam obras totalmente mutiladas, porque ele cortava as estampas e saía com elas, não sabemos até hoje como. Então, assim,
As obras raras foram um total de 51 obras sumidas e mexidas. 12 delas foram obras roubadas, furtadas, sumidas. E 39 mutiladas. E assim, dessas obras mutiladas, cerca de 1.400, aproximadamente 1.484 estampas sumiram do acervo. A gente sabe isso porque todos os funcionários fizeram esse levantamento preliminar e viu que tinha um problema enorme ali dentro, mas logo depois, durante uma greve, 2 bibliotecárias foram para o acervo e fizeram o levantamento, o inventário folha a folha de todo o acervo. Então, elas detectaram isso, que 1.484 estampas estavam sumidas. Pode ser um pouquinho mais, porque tem obras que a gente não consegue identificar, né? Elas não são numeradas. E assim, entre as obras roubadas, obras de Hans Standen, obras de Barley, foi mutilado a obra do Rugendas, Lei Vaillant teve obra roubada, Spix e Martius também teve obras levadas, a obra do Alexandre Rodrigues Ferreira, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente possui algumas, mas o volume 1 e 2 foi praticamente totalmente levado, tem pouquíssimas estampas nele. Então, assim, o que aconteceu? A gente fez o inventário, folha a folha. Nesse meio tempo, o museu já tinha tomado atitudes, as atitudes cabíveis, e uma orientação na época que a Polícia Federal deu para o diretor do museu era que isso fosse tornado público, que tornando público talvez fosse mais fácil reaver as obras. E aí o Museu Nacional lançou a primeira notinha, que é do Anselmo Góes, saiu uma notinha publicada do Anselmo Góes. E com isso realmente teve frutos, porque quando publicou que a obra do piso foi roubada, o Laércio, lá em São Paulo, tentou vender ela numa feira para um livreiro, aí o livreiro sabia da história, entrou em contato com a polícia, e aí a obra foi reavista, né, Edson, e dali começou o processo para ele ser preso? Para abrir o inquérito. Então é isso. Das obras, atualmente, hoje, foram recuperadas cerca de 580 estampas. E obras assim recuperadas, 9. Então, diante disso tudo, o que o museu fez, né? Na época, assim, o MEC, Ministério da Cultura, eu acho até que o ministro da Cultura esteve no Museu Nacional, eles falaram que ia investir, que isso não poderia acontecer. O que de fato a gente recebeu em dinheiro, na biblioteca, a gente não sabe. Mas a gente sabe que foram realmente feitas medidas de segurança que continuam até hoje. A primeira delas, como eu falei, foi feito o inventário, folha a folha, do que aconteceu, para ver o que tinha acontecido. E o inventário, ele é feito constantemente, até hoje. A gente tinha um regulamento, só que depois do que aconteceu, foi feito esse regulamento, está disponível na página da biblioteca, vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Ele tem uma seção, se não me engano, especial para consulta das obras raras. Ele prevê a questão de reprografia, porque a biblioteca, como vocês sabem, ela tem mais de 150 anos, então assim, é um acervo muito, embora tenha acervo novo, ela é formada por uma coleção com peças muito antigas, com itens muito antigos. Então assim, não é qualquer livro que a gente pode reprografar, né?
E aí, nesse regulamento, ele prevê que ela não pode ser emprestada. Antigamente, como vocês viram ali, são obras que elas são usadas pelos pesquisadores para eles, até hoje em dia, para nomear, para a questão esqueci o nome, para ele nomear as espécies. Então, elas são consultadas até hoje. E eles tinham o hábito de pegar essas obras em empréstimos em depósito e deixar lá no departamento para consultar. Então, depois disso, não, elas voltaram para a biblioteca e elas só podem ser consultadas na biblioteca a partir de agendamento prévio. Quem é de fora é mais rigoroso ainda, porque ele tem que mandar um e-mail para a biblioteca, e aí eu faço a primeira triagem, verificando a pertinência da pesquisa, a justificativa da necessidade real dele consultar a obra rara. Eu encaminho para o setor de obras raras em folio, e aí lá eles fazem um agendamento prévio, eles explicam a quantidade de obras que podem ser pegadas por vez, o horário, eles definem horário, dia, e essa consulta ela é sempre feita com o bibliotecário e o auxiliar. Quem manuseia a obra é o Edson e o seu Antônio. O pesquisador ele não manuseia obras, e a gente pode pedir justamente que ele não manuseie, porque elas normalmente são delicadas, então não é qualquer um que sabe manusear, então a gente se usa disso, então a gente não deixa ele sozinho em nenhum momento. Assim, o controle de acesso, por exemplo, começa lá na entrada do horto botânico, que lá, quando qualquer pessoa que entra, ele tem que dizer para onde vai, apresentar a identidade e assinar lá. Chegando na portaria do prédio da biblioteca, ele é obrigado a deixar a bolsa, a pasta, a mochila, qualquer coisa. Só pode subir com folhas em branco e lápis. Se for uma consulta na obra rara, ele é recebido no salão de leitura, lá ele preenche um outro formulário, então o responsável acompanha até a sala onde ele vai fazer a consulta de obra rara, que já vai estar lá tudo preparado. Na época foi adquirido um sistema antifurto, então assim, a coleção de obras raras, toda ela tem as etiquetinhas de eletromagnéticas. Também foi comprado um sistema de câmera para fazer, e esse sistema de câmera que também gravava, o vigilante controlava ela 24 horas por dia. A equipe de segurança, existe um vigilante apenas que fica na portaria do prédio, e ele tem que tomar conta de todo o prédio e da área em volta. Mas o que ele faz? Antes de entrar qualquer pessoa no prédio da biblioteca, qualquer funcionário da biblioteca, ele faz a vistoria, a ronda de manhã, e quando o último funcionário da biblioteca sai, ele vai lá e faz a vistoria do prédio para ver se não tem nada errado, se ninguém esqueceu nenhuma porta aberta, nenhum equipamento ligado. Qualquer situação irregular, ele é obrigado a escrever lá no livro. O controle de chaves é uma obrigação minha. Quem controla todas as chaves da biblioteca sou eu, em especial as chaves das obras raras. Essa não fica no claviculário. Então, qualquer coisa que aconteça com a chave, eu tenho que tomar as devidas providências. A segurança física das obras. A partir do roubo de 2004, o acervo da biblioteca, que assim, a biblioteca, vocês viram que ela é especial, mas ela é uma biblioteca universitária. Então, assim, o acervo teve que ser fechado. O acervo geral, ele foi fechado ao público. Hoje em dia, quando alguém vai lá pesquisar a obra, ele tem que se reportar no balcão de atendimento, que a gente vai lá e pega a obra para ele. As salas que possuem, que contêm as obras raras, elas são salas tipo cofre, elas são totalmente lacradas, os armários são trancados,
esse acesso ele é só feito por 2 técnicos, é um acesso restrito, nem os outros colegas que trabalham na biblioteca podem entrar nessa sala. Quem tem autorização é apenas os funcionários responsáveis pelo setor de obra rara. E, assim, elas normalmente não saem para empréstimo para outras instituições, assim, desde que, não é que elas é proibido, mas desde que eu entrei na biblioteca, e tem 10 anos, eu não me lembro de ter feito nenhum empréstimo para exposição externa. Quando existe empréstimo, era para as próprias exposições do museu e ficava lá temporariamente 3 meses a 1 ano. E ficava no ambiente, ficava acompanhado pela responsável, era acompanhado pela responsável do laboratório de conservação e restauração e ficava no mobiliário apropriado, trancada, chave. Assim, a biblioteca do museu é uma biblioteca bicentenária, né? O museu é uma instituição bicentenária, então eles são muito tradicionais. Quando o bibliotecário novo chega lá, estranha, porque a gente continua fazendo o livro, registrando os livros no livro de tombo, a gente continua fazendo a ficha topográfica, além de catalogar a obra no sistema do Aleph, porque nós, o Museu Nacional, a Biblioteca do Museu Nacional, a Biblioteca Francisca Keller, ela integra o sistema de bibliotecas e informação da UFRJ, o CIB. Então, assim, embora seja uma obra rara, ela é registrada no livro do tombo, ela possui o carimbo de propriedade, carimbo de registro, ela possui etiqueta de lombada, e só então ela é guardada no seu lugar. Em 2008, foi implantado um laboratório de digitalização no Museu Nacional com o objetivo de digitalizar as obras raras. Então, ele funciona, e aí eu vou passar para nossas considerações finais. Então, essas foram todas as medidas adotadas e que continuam até hoje. Mesmo tendo a metade da equipe sido renovada, ela é mantida até hoje. Então, assim, atualmente, devido a essa crise política e econômica que a gente vem sofrendo aí já há alguns anos, a biblioteca tem sofrido muito com a questão de manutenção dos seus equipamentos e aquisição de equipamentos para modernizar tanto seu laboratório de digitalização, quanto inclusive as câmeras, seu sistema de segurança de uma maneira geral. Então, assim, é muito difícil. Tem sido, antes mesmo de tudo isso acontecer com o Museu Nacional, estava sendo muito difícil manter da maneira que a gente espera, né? O que acontece? A gente começou o ano cheio de sonhos, perspectivas, com o aniversário de 200 anos do Museu Nacional, né? Por quê? Porque já vem há 1 ano, 2 anos, um projeto, eles submeteram um projeto ao BNDES e eles iam conseguir, foi assim, em junho foi assinado que o dinheiro sairia. E nesse projeto ele ia ter a ampliação, a reforma e ampliação do prédio da biblioteca. Com isso, assim, a biblioteca ia sofrer grandes melhorias. Então, ia resolver problemas de infraestrutura, né, de vazamentos que existem dentro do acervo, ia resolver problemas relacionados a equipamentos, né, ia modernizar a questão do sistema de segurança da biblioteca. E a proposta da reforma e ampliação da biblioteca era justamente fazer com que a direção que estava lá no Palácio, no museu, o departamento de antropologia, eles descessem para a biblioteca. E depois que fizer a reforma da biblioteca, né, o prédio da biblioteca, eles iam criar mais prédios, que seria para incorporar aquilo que ficou lá no prédio e foi queimado, né?
Então, assim, a obra vai sair, se Deus quiser, ano que vem. Ela só não saiu esse ano porque é um ano eleitoral, então a verba não pôde ser liberada por causa da eleição. E o que acontece? Como eu falei para vocês, a biblioteca é uma biblioteca antiga, possui livros bastante antigos, então a gente embora a gente, nós, bibliotecários, principalmente na faculdade, a gente aprende que a gente tem que estar ligado nas tecnologias, a gente tem que acompanhar a tecnologia. De qualquer maneira, um profissional que trabalha na biblioteca, ele tem que ter um perfil diferente. Ele tem que ser uma pessoa que gosta de trabalhar com livros antigos, é uma pessoa que tem que ter uma delicadeza, que ele tem que ter no tratamento do livro, ele tem que saber curiosidade, porque a gente tem livros novos, mas a gente continua trabalhando com muitos livros antigos. Para viabilizar várias coisas, a biblioteca tem caminhado, está em andamento processos para fechar parcerias com a própria Biblioteca Nacional. Tem um projeto das obras que estão na Biblioteca Digital da UFRJ, também entrar na rede de memória virtual da Biblioteca Nacional. As obras que foram, os periódicos e as obras que foram digitalizados também, existe um projeto de entrar na BHL, Cielo. E assim, o que a gente pode, eu penso que a maneira que eu sou é que a gente sempre tem que ter a vigilância constante. Porque embora a gente não tenha modernizado os nossos equipamentos, uma coisa que a gente tem é o Edson e o Antônio, que são pessoas extremamente... É verdade, gente. Eles são extremamente, como posso ser, seguros. O acesso, eles fazem os procedimentos da maneira que tem que ser. São pessoas que agem para não errar. Porque se você erra, tá bom, tem uma câmera, vai detectar que você foi no banheiro e o livro foi solto lá. Então, assim, não adianta, você tem que estar ali o tempo todo prestando atenção. Você não pode marcar bobeira. Então, assim, tem que ter vigilância constante. E é assim que eu vou terminar com palavras de encorajamento, inclusive para mim, né? Nesse momento que a gente não pode desistir. Por mais que a instituição não tenha dinheiro, a gente tem que voltar para nossas instituições, insistir que a gente precisa melhorar e precisa de uma infraestrutura para que essas coisas não aconteçam novamente, né? Então, eu agradeço a vocês, eu e o Edson, agradecemos a vocês pelas doações que a gente recebeu para a Biblioteca Francisca Keller, pela organização do evento. E, assim, a todos vocês por nos escutarem, né? Obrigada.